Olá pessoal, bem-vindo novamente ao Escritório de Física. Vamos dar continuidade à nossa cinemática estudando hoje um ponto importante para o desenvolvimento das demais questões. Esse ponto que eu quero tratar com vocês hoje diz respeito à posição escalar de um corpo. Então, o que é que significa a posição escalar de um corpo? Vamos supor uma trajetória numerada. Eu tenho aqui o marco zero. Para a direita eu vou ter os números crescentes positivos e para trás, para a esquerda, eu vou ter os números negativos. Eu posso ter o seguinte: para definir posição escalar, basta simplesmente você dizer que é a posição, ou seja, aqui a posição que um corpo ocupa em uma trajetória. Que o corpo ocupa em uma trajetória. Isso é posição escalar em uma trajetória. Na física, nós vamos identificar essa posição escalar pela letra S, também conhecida como espaço. Então, toda vez que você encontrar a letra S na física, sabe-se que está tratando de espaço ou posição escalar. É muito fácil a gente trazer isso para a nossa vida. No dia a dia você pode ver, se você trafega através de rodovias, que toda rodovia, no seu acostamento, existe marcos quilométricos que identificam em qual ponto daquela trajetória você está. Por exemplo, durante todo o seu percurso, você vai ter nessa rodovia marcos quilométricos que identificam onde você está. Então vocês veem aqui o seguinte, que nessa rodovia eu tenho o quilômetro zero da trajetória. Ela marca a origem dos espaços na trajetória. Significa que todos os corpos começam seu movimento a partir do ponto zero? De forma alguma. Eu posso ter um corpo que comece o seu movimento a partir do ponto 13. Então, não necessariamente significa dizer que o marco quilométrico zero é o início do movimento de todos os corpos. Ele é simplesmente a origem dos espaços aonde? Naquela trajetória. Naquela trajetória. Beleza? É fácil identificar isso. Então, identificando que S trata dos espaços, ou seja, que é a posição que um corpo ocupa em uma determinada trajetória, nós podemos visualizar o seguinte: nós podemos visualizar onde o corpo esteja começando o movimento e onde ele esteja terminando o movimento. E assim, a partir dessa análise, começar a tratar de dois pontos, ou mais especificamente de um assunto que é o que é importante no estudo do espaço. Nós vamos tratar aqui agora da variação do espaço. Se você está bem lembrado, quando a gente estudou o movimento, eu falei para vocês que quando existisse variação do espaço em relação a um determinado referencial, a gente poderia dizer que o corpo estava em movimento. E como é que se calcula essa variação do espaço? Através desse símbolo aqui chamado ΔS. Ele trata da variação do espaço. E a partir de agora vai ser muito simples. Toda vez que vocês se depararem com essa letrazinha aqui, delta, sabe-se que ele vai tratar de uma variação. E toda variação na física, ela vai fazer uma única coisa. Ele diminui alguma coisa final por alguma coisa inicial. Então é o seguinte, se eu estou tratando de variação do espaço, ele vai pegar o espaço final menos o espaço inicial. Deixa eu corrigir aqui, inicial menos o espaço inicial, beleza? Então, como é que eu escrevo isso?
eu vou escrever da seguinte forma. Vou dizer que ΔS é igual a S, que a partir de agora eu vou conhecer como espaço final, menos S0, que é espaço inicial. Então eu vou ter aqui a variação do espaço, que é igual ao espaço o quê? Espaço final, menos S0, que é o espaço inicial. Veja que espaço inicial não é início dos espaços. Quando a gente tem S0, ele pode ser qualquer valor, desde que ele identifique o espaço em que o corpo iniciou o seu movimento. Então, analisando aqui, por exemplo, essa trajetória. Eu tenho o corpo se deslocando em uma trajetória, tenho marcos quilométricos aqui, tipo esse aqui pode ser o quilômetro 0 da trajetória, esse aqui pode ser o quilômetro 5 da trajetória e esse aqui pode ser o quilômetro 15 da trajetória. Então, se eu tiver um corpo que inicia o seu movimento no ponto 0 e siga em direção ao ponto 15, finalizando o seu movimento lá, eu vou ter aqui uma situação clara. Eu vou ter que dizer aqui que o instante do início do movimento marca o ponto quilométrico 0, que eu vou identificar como sendo S0, espaço inicial. E ele terminou aqui o movimento no marco quilométrico 15, que eu vou identificar por S, espaço final. Se eu for calcular o ΔS dessa situação aqui, eu vou ter simplesmente o seguinte, vou ter que ΔS, ou seja, a variação do espaço, sendo igual a espaço final menos espaço inicial, é igual a ΔS, vai ser 15 menos 0, logo ΔS nessa situação é igual a 15 quilômetros. Ou seja, a variação do espaço é igual a 15 quilômetros. Vamos imaginar outra situação. Por exemplo, esse corpo aqui, ele não vai se movimentar no sentido anterior. Ele vai fazer o seguinte, ele vai começar o seu movimento no ponto 15 quilômetros, no quilômetro 15, e vai seguir em direção ao quilômetro 0, terminando o seu movimento aqui no quilômetro 0. O que é que acontece? Eu vou ter que chamar o ponto 15 agora, não mais de espaço final. Como ele começou o movimento no ponto 15, eu vou ter que chamá-lo de espaço inicial. E como ele terminou o movimento no ponto 0, vou ter que chamar agora esse ponto de S, que é o espaço final. Se eu for calcular o ΔS aqui, vou ter que ΔS é igual ao espaço final, mesma coisa, menos espaço inicial. Calculo ΔS como sendo espaço final é o espaço onde o corpo terminou o movimento, que é o ponto 0, é o quilômetro 0. Espaço final é 0, menos espaço inicial, que é 15. Logo, o meu ΔS vai ser igual a 0 menos 15, menos 15 quilômetros. Isso mesmo, galera. O ΔS ele pode ser negativo. A única coisa que esse sinal negativo aqui vai informar para a gente nesse instante agora é que o corpo está seguindo um sentido contrário na trajetória. Então, o sinal de menos ele vai identificar isso, que o corpo está seguindo no sentido contrário à trajetória, ou seja, contra o crescimento dos espaços na trajetória. Beleza? ΔS vai ser importante porque a gente já estudou movimento e viu que movimento depende dele, depende da variação do espaço,
houve variação do espaço em relação a determinado referencial, existe movimento. Se não houver variação do espaço, se a variação do espaço for zero, não haverá movimento, o corpo estará em repouso. Futuramente, na próxima aula, certamente, nós vamos ver velocidade média, que depende diretamente do ΔS. E outras questões de física, pelo menos em cinemática, vão depender de ΔS. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Valeu! Pois é, pessoal, mais uma aula. Se gostou do vídeo, não se esqueça de clicar joinha aqui embaixo. Se inscreva também no canal aqui em cima para acompanhar as próximas aulas. É isso que faz o nosso trabalho ser divulgado. Valeu! Até a próxima aula.